impetuoso. O princípio do Evangelho, Paulo mostra qual é o princípio do Evangelho em Colossenses. Porquê é que nos reunimos? Porquê é que predicamos o Evangelho? Porquê é que temos que, de alguma forma, passar por todas estas situações? Mas afinal Deus não é um Deus de facilidades, afinal Deus não nos abençoa. Parece que às vezes há contradições. Não há contradições, simplesmente há confirmações. Paulo, no seu ministério, quando escreveu a Colossenses, ele dizia: eu agora gozo-me no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne aquilo que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. Paulo padecia por amor do corpo de Cristo, significa por amor da Igreja, do qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de que de cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde os séculos e das gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, entre toda a gente, que é Cristo em vós, esperança e glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Amém? Para que apresentemos todo... O fim do Evangelho é de que todo o homem possa se apresentar perfeito diante de Cristo. Mas dirás, mas já ouvi alguns dizer que na palavra de Deus que justo não há só um. É verdade. Todos fomos destituídos, é aqui todos somos... É verdade. Mas somos justificados pela sangue de Cristo. Amém? E quando nos encontramos em tempestades, temos a oportunidade que esses ventos que vêm da parte de Deus venham a purificar as nossas vidas e venham a mostrar-nos a oportunidade, a grande oportunidade que muitas vezes não somos capazes de ver, para que Deus se manifeste, para que Deus se glorifique em nós. Provérbios 11 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá. 11:28, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Uma vez mais, quem é o justo? Quem é o justo? Quem é o justo? Se justo não é só um. Eu quero dizer-te e deixar-te patente: se tu aceitas a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, e se tu em ti praticas o ministério e o mistério do arrependimento, tu és justificado pela sangue do Cordeiro imolado que retira o pecado do mundo. Amém? Irmão, mas dirás, mas é que às vezes, sim, às vezes inclusive até o próprio João Batista teve dúvidas. Ele esteve preso e mandou 2 dos seus discípulos saber. Ele anunciou Jesus Cristo, ele bautizou no Rio Jordão, mas, no entanto, quando estava preso, quase a ser degolado, enviou 2 dos seus discípulos a saber se era realmente ele a quem ele tinha enviado. E eles vieram e Jesus Cristo disse: e dizei, os cegos fazem o quê? Vêem. Que os surdos ouvem. E que mais? Que os paralíticos, que os leprosos são sarados e que é pregado as boas novas aos pobres. Amém? Então, João Batista foi-lhe retirada a dúvida. Muitas vezes os ventos causam-nos dúvidas. Será que estamos no mesmo... Será que este barco é o barco apropriado? Será que o estar em Cristo Jesus realmente é válido? Será que sofrer todas este tipo de adversidades que muitas vezes vêm às nossas vidas... Será que sim? Sim, porque os justos reverdecerão como a folhagem de uma árvore, diz os Provérbios. Mas diz no verso 29, o que perturba a sua casa heredará o vento do norte. O vento contrário, o vento adverso. Muitas das vezes semeamos ventos e colhemos tempestades. É-se-nos difíceis, muitas vezes, tentar encontrar isto, porque às vezes tu e eu semeamos ventos. E quando tu e eu semeamos um vento, então vem uma tempestade. Essa tempestade não vem de Deus. Essa tempestade é causada por nós mesmos. Amém? Amém? Estamos, irmãos? Muitas vezes semeamos ventos. E diz que aquele que perturba a sua casa herdará ventos. Aquele que perturba a sua relação paterno-filial com Deus, aquilo que perturba os seus relacionamentos interpessoais, aquilo que perturba a sua comunidade,
semeia um vento e esse vento irá ocasionar uma tempestade. E diz: o insensato será servo do entendido de coração, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o impio e o pecador. Verso 31. Aqui causa-se um montão de interrogações. Eis que o justo é castigado na terra. Amém? Estamos a acompanhar. Eis que o justo é castigado na terra. Mas como é que é? Somos justificados pelo sangue de Cristo. Agora o justo é castigado na terra. Somos exatamente justificados na sangue e pela sangue de Cristo Jesus. Mas, no entanto, continuamos a praticar o quê? Pecado, porque somos pecadores. Então necessitamos ser muitas vezes corrigidos e castigados. As tempestades também têm esse efeito de corrigir-nos e de castigar-nos. A palavra de Deus apresenta e fala sobre muito mais ventos. Isaías falava sobre os ventos. Isaías ensinava como nos podíamos defender dos ventos. E diz Isaías 32, verso 1, diz: eis que fala sobre Jesus Cristo, eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento. Todos cantamos aquela canção: Jesus Cristo é a rocha firme, a rocha inamovível, a pedra angular. Um varão servirá de abrigo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta. Amém? Em Jesus Cristo podemos estar abrigados dos ventos. Amém? Em Jesus Cristo somos justificados. Fora de Cristo nada podemos fazer. Fora de Cristo não podemos prevalecer. Queremos tentar, tentamos várias vezes. Queremos, inclusive, muitas vezes, através de disciplinas, através de muitas outras coisas na nossa vida, queremos impor-nos ritmos para tentar alcançar aquilo que unicamente poderemos alcançar em Cristo Jesus. Mas isso não nos poupa dos ventos, as nossas disciplinas, os nossos métodos, as nossas ideias pré-concebidas. Agora, estar em Cristo, ser apresentado um homem, repara bem aquilo que dizia Paulo, apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Significa que tu não consegues ser perfeito. Eu não consigo ser perfeito se não estou em Cristo Jesus. Amém? Eu não consigo abrigar-me do vento se não estou em Cristo. O varão servirá de abrigo contra o vento. Fala exatamente de Cristo. Irmãos, é necessário que entendamos que sempre vão haver ventos, mas que a única forma de estarmos abrigados dos ventos é em Cristo Jesus. Amém? Ele é aquele que nos guarda dos ventos. É aquele que sempre faz com que esses ventos venham para bem. A palavra de Deus diz que aqueles que são chamados, em Romanos 8, aqueles que são chamados conforme ao seu propósito, tudo lhes vem a bem. As tempestades vêm a bem. Temos que aprender a descobrir, aprender a ver a oportunidade nos ventos adversos. Aprender a esconder-nos atrás da rocha que é Cristo, para que esses ventos passem e para que esse vento adverso se torne um vento favorável, que seja um vento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, que seja um vento que vem de alguma maneira a encher-nos de coragem, a motivar-nos, a encher-nos de fé. Os discípulos tiveram temor, diz a palavra de Deus, porque viram como Jesus Cristo repreendeu os ventos e os ventos amainaram e houve bonança. Depois de cada tempestade há um tempo de bonança. E na maior parte das vezes nas nossas vidas, no tempo de bonança, no tempo no qual as coisas parece que correm com ventos a favor, parece que nos relaxamos no sentido de não buscar a Deus. Tomamos as coisas como garantidas. Parece que é necessário que estejamos continuamente no meio de tempestades para buscar a Deus. Porque quando as coisas nos vêm a favor, depois relaxamos, já perdemos o hábito de congregar-nos, perdemos o hábito de orar, perdemos o hábito de poder louvar a Deus. Esta manhã estivemos numa igreja amiga, uma associação amiga que tem uma igreja, e vimos e constatamos como pessoas tão simples como nós, tão comuns como nós,
tinham tanto prazer em adorar a Deus e como tinham um furor para receber da parte de Deus e da palavra de Deus. Mas às vezes parece que neste ministério as coisas já se dão um bocadinho como garantidas. Parece que já há uma coisa pré-concebida e perde-se a capacidade, não uma capacidade pessoal, senão a capacidade de afrontar as tempestades buscando a Deus. E queremos enfrentar as tempestades de uma forma autossuficiente. Muitas vezes tornamos-nos autossuficientes no meio das tempestades. E talvez aqueles discípulos pudessem ter optado por começar a achicar a água do barco. Hoje por hoje já não precisam de achique, porque normalmente os barcos vêm equipados com bombas de achique. Eu tenho a certeza que se aquele barco, aquela barquita tivesse uma bomba de achique, os ventos levariam-no de encontro a uma rocha, para que eles bramassem a Cristo. Sabes? Podemos dizer, não, Jesus Cristo é que estava aí confiado, parece que Deus... Não, Deus tem soberania, Ele está atento. Deus não dorme, Deus está atento, Deus vela pela tua vida, Deus vela pela minha vida. Mas Ele quer dar-nos a oportunidade a que nós lhe manifestemos no nosso coração, a que nós lhe manifestemos a necessidade que temos de interagir com Ele. Amém? Há igrejas que às vezes simplesmente tornamos-nos receptoras. Significa que queremos apenas receber de Deus. Vimos a Deus para receber. Deus dá-me, Deus abençoa-me. Mas não vimos a Deus para ofrendar-lhe. Não vimos a Deus para ofrendar-lhe frutos de lábios. Não vimos a Deus para ofrendar-lhe oração. Não vimos a Deus em ação de graças manifesta. Vimos a Deus com a ideia pré-concebida de um culto com os tempos determinados e que depois vamos e esperamos então que em seguida Deus continue a fazer a obra nas nossas vidas e tomamos, pois Deus ouvirá as nossas orações. Irmãos, eu quero que tu saibas uma coisa, que no meio da adversidade e em toda e qualquer situação da tua vida, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode... Quanto? Pode quê? Muito! Mas nós esquecemos-nos de orar. Tenho visto em como se descuidam os devocionais familiares. Irmão, é que não temos tempo. Não. Nem que seja às 9 da noite, ou às 9h30, ou às 10. Há tempo para um horário, há tempo para um devocional familiar. Um devocional familiar não requer uma palestra de 25 minutos nem de 30. Requer um momento de comunhão, de explicação das Escrituras. Que se recitem as Escrituras aos nossos filhos, do esposo à esposa, um local de comunhão, pode ser em qualquer sítio, mas requer oração, requer devoção, requer consagração. Quando tu estás consagrado, podes esconder-te atrás da rocha firme que é Jesus Cristo e poderão soprar ventos contra aquela casa que está edificada sobre a rocha, poderão vir tempestades impetuosas, poderão varrer as areias, mas a rocha permanece e quem está na rocha firme, quem está escondido em Cristo Jesus, com Ele permanece. Amém? Vimos continuamente em como há pessoas que desfalecem no meio das tempestades, porque não estão agarradas à rocha firme. Quero levar-te a Atos 27, e não vou falar da serpente. Vou-te falar do episódio anterior ao que levou por si mesmo à serpente. 27 a partir do versículo 13. Soprando brandamente o vento do sul, aqueles homens subiram um barco e o vento era brando, era vento favorável, era vento do sul. E supondo eles, diz comigo, supondo, muitas vezes supões, mas depois Deus não dispõe da tua suposição. Supondo eles terem alcançado aquilo que eles desejavam, levantaram ferro e custearam Creta bem de perto, mas não muito depois. Como é que navegavam os portugueses? Aqui alguém sabe de navegação? Como é que os portugueses realizaram os descobrimentos? O que é que faziam? Qual é que era a nossa fórmula de navegar? O que é que fazíamos? Custeávamos, não era? Íamos de Porto, ou seja, não íamos muito mar adentro, saíamos umas milhas afora, voltávamos, íamos custeando. Estes homens adotaram um método, ainda não existia um português nesta altura, ainda não existia Portugal, enfim, mas tinham a forma de custear
não ir muito mar adentro, mas quero que entendas, mesmo que tu muitas vezes queiras jogar pelo seguro, porque é uma forma de navegar segura, é ir custeando a costa. Muitas vezes nós pensamos, não, vamos jogar pelo seguro. Não sei se conheces esse dito popular, não. Fazemos as coisas, mas fazemos-las pelo seguro. Ok, está bem. Podes-te pôr no seguro, podes-te meter na mafre, na tranquilidade, mas a única maneira de estar seguro é na rocha firme que é Jesus Cristo. Amém? Não há segurança para além da rocha firme. Podes fazer os seguros que tu queiras, mas Cristo é seguro. Ele é rocha inamovível. Ele não se move, nele não há sombra de dúvidas. Amém? Ele não falha. Ele promete e cumpre. Ele é fiel quando nós somos fiéis. Não, quando nós somos infiéis. Até na nossa infidelidade, Ele é fiel. Significa, se queres fazer-te um seguro, assegura-te em Jesus Cristo. Amém? Não estou a vender seguros também, glória a Deus, para que não entendam mal as coisas, não estou a vender seguros. Mas diz, estes homens optaram por navegar de uma forma segura. E está bem muitas vezes querer viver uma vida segura. Mas quando Deus vê que nós estamos a tentar assegurar-nos, afiançar-nos demais, o que é que Ele faz? O que é que Ele permite? Alguém que seja doutorado na Bíblia, que eu já me esqueci. O que é que Ele permite? Quando tu te afianças, quando tu jogas, já vais tão seguro, quando parece que vai tudo a rolar suave. Há um cantor mexicano que diz suave, suave, suavecito. Suave, suavecito, tudo vai suave. Parece que é uma balada de amor, um lullaby para... Quando as coisas parecem que vão suaves, foi o que aconteceu a estes homens. Não muito depois, verso 14... desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamava-se Euroaquilão. Sublinha a tua Bíblia. Sublinha. Euro. Conheces esta palavra, não conheces? Nunca ouviram falar do euro? Hã? Oi? Calma. Já está, 25 minutos. Euro, traço, aquilão ou aguilhão. Euro, aguilhão, aquilão. Interessante. Bom, mas não vou ir pelo euro, nem vou por ser ou não ser essa questão. De 21 passamos a 23. Não vamos falar sobre o Orçamento Geral do Estado. Amém? Já se fala muito. Euroaquilão. E diz, sendo arrebatado o navio, não podendo navegar contra o vento. O vento do Euroaquilão veio como um tufão do outro lado da ilha e zumbou-lhes contra o barco. Fez com que o barco fosse mar adentro. O que é que isto significa? Significa que nós tratamos de viver uma vida segura. E para viver uma vida segura, o que é que fazemos? Todos tratamos de ser muito superficiais. Não profundizamos nas Escrituras. Não profundizamos na relação pessoal com Deus. Não profundizamos na oração. Não profundizamos nos cultos familiares, nos devocionais familiares. Não profundizamos. Superficializamos as coisas no culto de domingo ou de quinta. E então Deus obriga-nos a profundizar. Leva-nos. E esse navio foi arrebatado e não podia navegar. Não tinha recursos suficientes para navegar com o vento de encontra. Cedemos à sua força. Não tinham força. Aqueles homens eram espertos. Eram navegadores espertos. E o que é que aconteceram? Deixámos-nos levar. Assim estamos. Deixámos-nos levar. Não sejais como crianças insensatas, que se vos deixam levar por qualquer vento de doutrina, ensinava Paulo. Deixamos levar por qualquer coisa que se nos diga. Dizem-nos, e deixamos levar. Diz-nos para a esquerda, deixamos levar para a esquerda. Significa que não temos opinião própria, não temos convencimento de fé. Aconteceu àqueles discípulos, mas nós temos que fortalecer-nos na rocha de tal maneira a que não nos deixemos levar. Poderemos ir mar adentro, mas seguiremos confiados. Vamos ver o que é que se passou aqui. Diz a palavra de Deus
No verso 16, correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda. Não, ninguém te chama Cláudia ou Cláudia. Há aqui alguma Cláudia, alguma Cláudia? Não, não, glória a Deus, porque assim não se identifica, tá bom? Somente a custo podemos segurar o batel, a barca, o qual recolher... O batel, que é uma peça da... que eu não sou muito navegador, mas enfim, nunca naveguei nada. Andei na marinha, mas nunca naveguei por outras coisas. O qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio. E diz... E temendo que fossem lançados na sirte, arriaram os aparelhos que se deixavam levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aligeirar a carga ao mar. A tempestade foi tão grande que não só aqueles marinheiros deixaram-se levar, tal como nós muitas vezes nos deixamos levar pelos ventos contrários da vida, e caíram em tal desespero que disseram, bom, isto já não vale a pena, já recolhemos todos os aperos do barco e então agora o que é que fazemos? Os mantimentos que temos, para ver se isto não choca contra as pedras, vamos ali a gerá-los, a ver se o navio pode flutuar o máximo possível. Mas diz que, e ao terceiro dia, com as suas próprias mãos lançaram-se, não aparecendo por muitos dias nem o sol, nem as estrelas, sendo nós ainda batidos por uma grande tempestade. A tempestade não era pequena, era grande. Fugiu-nos, afinal, o quê? Lê comigo, toda a esperança de ser salvos. Irmãos, ou melhor, tu não tens esperança alguma de ser salvo. Ou melhor, estás a viver uma situação, estás a levar com um vento contrário na tua vida e não tens esperança. Não sabes de onde é que veio o vento, não consegues entender, perguntas porquê, para aqui, para ali, mas não interessa o porquê, interessa o para quê. E vamos ver aqui, no verso 21, eles estiveram muito tempo sem comer, mas Paulo, sabem quem é Paulo, não sabem? Aquele que anteriormente era Saulo de Tarso. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, o que é que Paulo estava a fazer no navio? Era prisioneiro, estava na gíria portuguesa, disse que estava de cana, foi de saco, foi para o bote, exatamente, estava no bote e estava agrilhado com os grilhões, estava preso. E era um homem de fé, era um homem que estava escondido debaixo da rocha, mas também estava na tempestade. E Paulo, naquele momento, aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade de tal maneira que disse-lhes, devias ter movido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. Já estamos, como se diz em português e como cantava aquele cantor, se cá nevasse fazia-se quê? Casqui. E dirão, pois já estamos outra vez. E é verdade, se nós fizéssemos, ouvíssemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas e não estivéssemos tão preocupados com as mensagens subliminares ou com as interpretações analíticas de certas e determinadas coisas que estão na nossa vida, talvez não estivéssemos em certas e determinadas frentes de tempestades. Paulo disse-lhes isso, mas não lhes disse num tom recriminatório, porque no verso 22 ele disse-lhe, agora eu vos exorto a que tenhais, diz comigo, bom ânimo. É como dizeres a um cego, veja. O que é que eles não tinham? Ânimo. Não tinham esperança. Da palavra de Deus relata que eles estavam sem nenhum tipo de esperança. Agora Paulo vem calmamente, tão seguro, a sofrer a mesma tempestade, pior que eles, porque eles podiam mexer nas coisas, Paulo estava atado. Mas a diferença é que há muitos que aparentemente estão livres, mas estão mais atados do que Paulo. Paulo estava atado, mas era mais livre do que muitos daqueles que provavelmente estejam atados por várias circunstâncias das suas vidas. Ele disse, tenhais bom ânimo, pois não se vai perder a vida de alguma dentre vós, mas a única coisa que se vai perder é o navio. Porque esta noite apareceu-me um anjo de Deus, de quem eu sirvo, de quem sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, não tenhas medo. A pior ferramenta que tu podes utilizar na tua vida é o medo. É o medo. Se tu tens medo, não o temor de Deus é o princípio do quê? Da sabedoria. Isso é uma coisa, temor em sentido de reverência. Aqui falamos de medo, ter medo.
ter medo dos ventos contrários, ter medo das circunstâncias adversas. Paulo disse, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam no navio contigo. Ele passou de prisioneiro a líder de um barco sem ser navegador. Amém? Entendemos? Significa, irmãos, em qualquer tempestade há sempre uma oportunidade de que, se estamos atrás da rocha firme, podermos transformar uma situação que é muito negativa em algo que é positivo e tem um fruto. Ele passou de ser o preso de turno a ser o líder do barco. Ele passou, poderia estar desanimado, mas não, ele estava animado e confiado porque ele tinha comunhão. Ele sabia quem era. Ele não ia à igreja por ir. Ele não estava num sítio por estar. Ele pregava o Evangelho. Ele sabia quem era. Estive com Deus. Ele enviou-me um anjo. Deus visitou-me. O anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele estava a dizer, eu sou de Deus e sirvo a Deus. E Deus falou-me. E Deus disse-me para não ter medo. E deu-lhe o demais da mensagem. Era necessário que ele comparecesse diante de César. E entregou-lhe a autoridade sobre aquelas pessoas. Portanto, continua Paulo a dizer aos homens deste barco, senhores, tende bom ânimo. Quer dizer que é necessário que tu tenhas ânimo. Porque eu creio, dizia Paulo, eu creio em Deus que há de suceder assim como foi dito. Irmãos, eu tenho a segurança, a certeza absoluta que estas tempestades que vivemos hoje em dia são tempos oportunos para que tu e eu possamos revestir-nos do carácter de Jesus Cristo e não só levar a mensagem de salvação, senão levar a imagem de uma igreja viva e santificada em Cristo Jesus. Não uma religião, mas algo genuíno, original, provém de uma comunhão íntima com o Pai. Não algo que simplesmente é estereotipado para que as demais pessoas vejam, mas algo que brota de dentro para fora, algo que fervilha no nosso interior. Talvez não sejamos dignos, talvez tenhamos falhas de carácter, talvez sejamos pecadores, mas somos justificados em Cristo Jesus. Pela sua sangue somos limpos e Deus quer dizer que tenhamos bom ânimo. É necessário que tenhamos ânimo, irmãos. É necessário que cobremos ânimo, que não nos deixemos de levar por qualquer vento contrário. Há pessoas que continuamente estão aqui, como a Coca-Cola quando se abre, e de repente baixam. Parece não o Euroclidão, porque o Euroclidão vinha com força. Parece parece exatamente a Coca-Cola. A Coca-Cola abre-se, mas dá-lhe 2 chafanões e perde o gás. Assim há muitos filhos de Deus que no momento do culto, no momento de receber a oração, no momento pontual da adoração, feita com unção e bonita e com o sistema de som é impecável, aí parece que se quebrantam, mas logo saem da sala de culto, enfrentam o vento contrário. Não é vento do sul, é vento do norte, é vento do oeste, é sudoeste, porque também há um festival do sudoeste na sede da Super Bowl. Cuidado, hein? Não vos recomendo. Enfim, irmãos, e então não permanecem firmes. Mas quando tu estás na rocha, a rocha é firme. Virá o Euroclidão, o Euclidão, verá o turbilhão, verá aquilo que vier. Mas em Cristo podemos estar seguros. Em Cristo podemos estar firmes. Em Cristo somos justificados. Amém? Em Cristo podemos cobrar ânimo. Em Cristo podemos ver a oportunidade onde parece que não há nenhuma oportunidade. Mas pela tua perspectiva e pela minha perspectiva, vamos encontrar-nos como estes homens. Perdemos a esperança. Se a culpa é do Sócrates, que filosofou na Grécia. Se a culpa é do governo. Se a culpa é da igreja. Se a culpa é do pastor. Se a culpa é do meu marido. Se a culpa é disto. Não, irmão. A culpa está em que tu não tens o convencimento. Em ti ainda não soprou esse vento impetuoso do Espírito Santo que te dá a firmeza, que te dá a segurança. Irmãos, é tremendo. Em Atos 23, se fores atrás, não quero que vais lá na Bíblia, não vale a pena pôr-se, aponta só Atos 23, 11. Anteriormente a Atos 28, porque antes que Paulo fosse a Roma, ele foi a Jerusalém. E em quase sempre, em cada viagem que ele ia começar, havia impedimentos. Havia vendavais, havia tempestades, não queriam, mas ele tinha que cumprir o seu ministério. E diz em Atos 23, 11, que na noite seguinte apresentou-se-lhe um anjo do Senhor e disse, tem bom ânimo,
porque é necessário, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o deis em Roma. O anjo de Deus estava-lhe a anunciar que ele, uma vez depois de ter dado testemunho de Deus em Jerusalém ante a Meca religiosa, era necessário que ele fosse dá-la à Meca política, ao imperialismo daquela altura. E assim foi cumprido em Atos 27. E Paulo morreu aonde? Em Creta. Onde é que morreu Paulo? Um bocadinho de escola dominical, com umas criancinhas. Em Roma. Ele sabia. Ele escreveu: eu sei que o meu tempo está para terminar. E dizia: corri a carreira, guardei a fé. É uma questão de fé, é uma questão de crer na palavra de Deus, não é uma questão de ser. Ser ou não ser, eis a questão. 21% de IVA ou 23%, esse não é o problema. Crer ou não crer, eis a questão. Ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, essa é a questão. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo e a tudo o que estava no mundo, porque somos feitura sua, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o melhor que tinha, Ele não deu as sobras, Ele não deu as molas, Ele não deu os 10 minutos de devocional, Ele deu tudo por ti e por mim. É tremendo quando tu vês a conversão de Paulo. Quando tu vês a conversão de Paulo, foi-lhe anunciado, depois de ele ter caído da cavalgadura, Atos 9, se quereis para apontar, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor deu-lhe uma visão, e essa visão, ele disse-lhe: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua direita. E aí, em casa de Judas, um homem de Tarso vais encontrar que se chama Saulo. Pois esse que ele estava orando levava 3 dias sem ver. Paulo levava 3 dias sem ver. E muitas vezes, irmãos, é necessário que estejas sem ver. Muitas vezes a tempestade da tua vida é que estejas cego momentaneamente, para que depois te caiam as camas como caiu a Paulo. Mas sabes o que é que Paulo esteve a fazer durante estes 3 dias? A orar. Ele não esteve a maldizer a religião. Ele não esteve a maldizer os judeus. Ele não esteve a maldizer os romanos. Ele orou a Deus afincadamente, porque ele queria ver, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele sabia que aquela ceguez vinha de Deus. Ele sabia que aquela situação adversa vinha de Deus. E então diz que este Ananias disse: mas Senhor, este homem assassinava aqueles que te servem. Mas Deus disse-lhe, respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Ele tem feito muito mal aos teus santos em Jerusalém e tem poder dos principais para prender. Então disse-lhe o Senhor no verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, não me apresentes mais justificativos. Vai, agarra, vai. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Esta palavra é para ti. Tu és um vaso escolhido. Talvez estejas cego, talvez estejas numa situação no qual os ventos são tão contrários que não consegues encontrar alguma réstia de esperança. Talvez não entendas nada daquilo que ocorre à tua volta. Mas quero dizer-te que isto vem de parte de Deus, porque virá um servo de Deus. Virá um servo de Deus. E está diante de ti hoje um servo de Deus. Sou um facilitador de Deus. Não quero ser mais nada senão um facilitador de Deus, um porteiro. E quero-te abrir a porta, porque é aqui que esta palavra é para ti. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe cumpre padecer, sofrer pelo amor do meu nome. Amém? Sofrer pelo amor do meu nome. Esse era o chamado que tinha Paulo. E Paulo não fugiu a nenhuma adversidade. Não fugiu. E diz que então Ananias entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde tu vinhas, enviou-me para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Para que tu tornes a ver. O Senhor tem-te aqui neste lugar para que tu tornes a ver. Para que tu abras os olhos. Para que tu possas ver a oportunidade onde aparentemente parece que não há. E para mais, para que seja cheio do Espírito Santo. E então caíram-lhe dos olhos como que umas camas, como que um prepúcio. Há um prepúcio no coração e há um prepúcio no membro do homem. Por isso é que os judeus exigiam a circuncisão. Irmãos, tu não vais mudar. Eu não vou mudar.
de outra maneira, se não é por uma via divina, se não é pelo poder do Espírito Santo. Podemos condicionar-nos muitas vezes a certas e determinadas normas, mas não mudamos. E aquilo que Deus quer não é que nos conformemos às normas nas quais vivemos, não é que nos conformemos a normas religiosas, é que nos transformemos mediante o conhecimento do seu poder. Amém? Transformar-nos, fazer-nos novos, uma nova oportunidade. Em cada estação há um terminar e há um começar. E Deus sempre nos brinda uma nova oportunidade. E Ele quer que tornemos a ver, que sejamos cheios do Espírito Santo e que nos caiam as camas e que recuperemos a vista e que possamos levantar-nos no nome de Jesus Cristo e que nos fortalecemos como Paulo fez. E depois demorou-se alguns dias com os discípulos. Esteve em Damasco a ter comunhão com os discípulos e estava fortalecido. E logo nas sinagogas, por onde quer que ia, ele pregava a Jesus Cristo. Pregava a Jesus Cristo, porque Paulo, apesar que sabia e foi anunciado que era necessário padecer por Cristo, ele era um homem que tinha ânimo. Ele era um homem que, tal qual como aquela mulher que teve 12 anos a padecer de fluxo de sangue, ela sabia como bastava tocar a orla do manto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve-se momentaneamente em Mateus 9, simplesmente para lhe dar uma palavra e dizer-lhe: vem, filha minha, tem bom ânimo, porque a tua fé te salvou. A tua fé, mas antes disse-lhe: tem ânimo, a tua fé salvou-te. Porquê é que lhe disse: tem ânimo? Porque seguramente iria ter que enfrentar muitas outras dificuldades na sua vida. Amém? O Evangelho não é simplesmente para que tu venhas a receber e digas: não vai ser, isto já está tudo porreiro, sou salvo no nome de Jesus Cristo, agora isto é sempre em vitória. Sim, mas para que tenhas o sabor da vitória, tens que travar o combate. E numa guerra há muitas batalhas. E para alcançar a vitória não quer dizer que tenhas algumas derrotas. E muitas vezes é necessário que sejamos derrotados temporalmente, para que possamos realmente saborear a vitória em Cristo Jesus. Aquela mulher cananeia foi uma mulher que teve fé, foi uma mulher que teve persistência. Ela rogou a Cristo, apesar de Cristo ter-lhe dito: não, eu não vim senão para os da casa de Israel, e quase chamar-lhe cadela, por assim dizer. E ela diz: mas Senhor, se até os cães comem das migalhas do que cai da mesa. E Jesus Cristo respondeu-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo assim conforme tu desejas. É tremendo. Deus quer encontrar uma igreja que tenha ânimo e que tenha fé, uma igreja que, mesmo que os ventos sejam adversos, que os ventos venham do norte, venham do sudoeste, que se abrumem as águas, possam ter fé e possam dizer aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo guardou a fé. Jesus Cristo chegou à cruz do Calvário e guardou a fé. Mais que eles, ninguém padeceu na história do Evangelho. Ninguém padeceu na vida aquilo que padeceu Paulo, aquilo que padeceu Jesus Cristo. Foram realmente os mártires da fé, para que tu e eu deixemos de viver numa penumbra, de uma fé plástica de cartão, para vivermos uma fé original. Uma fé que nos desperte o ânimo de vida. Que quando vejamos as adversidades, em vez de darmos a um espírito analítico e crítico, possamos enfrentar essas dificuldades com fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Provérbios que o espírito de um homem o aliviará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem levantará? Esse homem, de ânimo angustiado, de ânimo amargurado, depende da Bíblia que tu tenhas. O ânimo do homem suporta a sua enfermidade. Podemos, inclusive, vi muitas pessoas doentes, vi muitas pessoas à beira da morte. Uma delas é o meu filho Samuel. E é incrível, às vezes que teve para morrer e sempre estava contente. Sempre tinha um sorriso. É incrível. A fé do homem suporta a sua enfermidade. A fé do homem faz-lhe viver o ânimo. A fé aviva-nos a vida mesmo quando parece que não há vida. A fé mostra-nos uma oportunidade onde parece que tudo vai por água abaixo. É por fé, não é por obras. As obras
As obras acontecem detrás da fé, porque podemos fazer muitas obras, podemos fazer muita obra social, mas se a fazermos sem fé, de nada servem. A palavra de Deus diz que é aqui que todas as vossas obras são para mim, diz o Senhor, como trapos de imundícia. As vossas festas solenes, os vossos sacrifícios, os vossos joares, estou hastiado, dizia o Senhor através do profeta Isaías. Deus está cansado de uma religião vã. Deus está cansado de denominações e de associações que brinquem à religião. Deus quer uma igreja viva, uma igreja com fé, uma igreja com ânimo, uma igreja sem rancor, uma igreja com amor, uma igreja que tenha realmente a vida de Cristo, uma igreja que possa dizer: sei que sou um sem vergonha, mas já não vivo eu, senão vive Cristo em mim. Contradigo a minha carne quer levar-me para um lado, mas luto contra ela, exatamente como dizia Paulo em Romanos capítulo 8 e capítulo 7. Irmãos, é necessário, permitas que Deus te encha com o vento do seu Espírito, para qualquer vento que tu enfrentes, tu possas cobrar fé e não teres nenhum tipo de medo, e possas estar firme na rocha que é Jesus Cristo. O Provérbios 16:17 diz: o alto caminho dos retos é aquele que se desfaz do mal, que guarda o seu caminho e que preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Irmãos, muitas vezes pensamos que nós mesmos conseguimos ser autossuficientes, mas não consegues. A tua altivez, o teu alto monte, o teu alto conceito de ti mesmo vai levar-te continuamente à ruína. Deus resiste aos soberbos, mas no entanto dá graça aos humildes. Aquele que é pronto em arrepender-se genuinamente, irmãos, tem grande galardão, tem o galardão da salvação, tem o gozo. É tempo de que não estejamos com fluxos religiosos, que não estejamos com demagogias, com filosofias, com conhecimentos vãos, mas sim que possamos cumprir a Escritura e cumprir o ministério do arrependimento e cumprir aquilo que o profeta Joel profetizou. É tempo que possamos rasgar o nosso coração, ser conforme somos, esvaziar-nos de todo o lixo, porque enganoso é o coração sobre todas as coisas, quem o conhecerá, diz a palavra de Deus em Jeremias. O teu coração é enganoso, os teus sentimentos entenebrecem-te, os teus sentimentos levam-te muitas vezes à ruína. Deus veio a salvar a tua alma, por amor, diz a palavra de Deus, uma vez mais, volto a dizer, de tal maneira, de tal forma, amou Deus a quem? Diz, amou-me a mim, amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que vivas uma vida medíocre? Não. Para que tenhas vida em abundância, uma vida verdadeira. Uma vida, não uma vida de sobrevivência, mas uma vida abundante. Sim, uma vida na qual vais ter que enfrentar, talvez o euro que lhe dão, talvez ventos adversos, talvez pérdidas, talvez frustrações, mas te escondes na rocha que é Jesus Cristo, aí vais encontrar a tua fortaleza. Se rasgas o teu coração, Joel 2, capítulo 2, verso 13, desculpem. Podemos ler o verso 12. E ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Diz o quê? Convertei-vos a quem? Ao Senhor. Irmão, eu não quero que tu te convertas a uma religião. Eu quero que tu entregues a tua vida ao Senhor. Que tu hoje possas abrir, rasgar o teu coração, não as tuas vestes. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e é tardo em irar-se e grande em beneficência, misericórdia, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após de si uma bênção. É uma oferta de manjar de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai ao noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Sai à igreja, uma igreja genuína, sai à igreja do seu tálamo. Mas no verso 17, para aqueles que servem ao Senhor, chorem os sacerdotes, porque a igreja está adormecida.
Chorem os sacerdotes porque a igreja está adormecida. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, mas chorem entre o alpendre e o altar. Entre a porta e o altar. No caminho, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No caminho, do alpendre ao altar. Da entrada ao altar, à presença. Aí têm que chorar os sacerdotes e os ministros do Senhor. Poupa o teu povo. Chorem por quem? Por eles mesmos? Não. Pelo povo de Deus, que perece, porque não rasga o seu coração. E não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque o que é que diriam os povos onde está o seu Deus? Muita gente fala de Deus sem o conhecer. Até eu, quando fazia alguma das minhas, dizia: Senhor, Deus, ajuda-me, pelo menos a ver se não vou preso. Irmãos, talvez te encontres numa situação difícil na tua vida. É tempo que levantemos as mãos que estão cansadas. Levantai as mãos cansadas. Hebreus 12. E os joelhos vacilantes, que titubeiam. Fazei veredas direitas para os vossos pés, caminhos direitos, para que o que é manco não se desvie inteiramente antes seja curadas. Caminhos de justiça, caminhos de verdade, caminhos de misericórdia, caminhos de bondade, caminhos de luz. Porque quando há luz, dissipam-se todas as trevas. Havia uma senhora que habitava nas costas de Irlanda. E esta senhora era uma senhora já de idade, mas tinha muito dinheiro. Esta senhora vivia nas costas de Irlanda. E quando começaram a instalar a eletricidade, aquilo que hoje para nós é tão banal, aquela senhora tinha muito dinheiro, podia ter a luz acesa todo o dia e toda a noite na sua casa. E começaram a instalar, e por acaso a sua casa era a primeira da rua, e foi a primeira a ser instalada. No entanto, o senhor da empresa de eletricidade, quando levava a fatura e tinha acesso aos montantes que pagava, via que aquela senhora, apesar de ser a pessoa que tinha mais posses naquela rua, era a pessoa que menos gastava. Então um dia ele, por curiosidade, bateu à porta da senhora para lhe entregar a fatura e perguntou-lhe: minha senhora, porquê é que a senhora praticamente não gasta luz nenhuma? E ela contou-lhe aquilo que fazia. Ela disse-lhe que na sua casa tinha muitas velas. E então ela acendia as velas. Sabes, se tu e eu agora desligássemos toda esta eletricidade e acendêssemos velas, o que é que uma vela faz? Acende um bocadinho de luz, não é? E se tu levantas uma vela, o que é que causa depois o levantar dessa vela? É que essa vela normalmente cria uma sombra. Irmãos, a tempestade na qual tu vives, talvez é que estejas a viver uma sombra. E Deus não te chamou para viveres numa sombra. Deus chamou-te para que tu sejas luz, não para que estejas à sombra da luz. O salmista dizia: é aqui que eu habito debaixo da sombra do Omnipotente. Não estou a falar sobre isso. Estou-te a falar que muitas vezes na nossa vida há uma luz tão fraca como a de uma vela. E quando tu alumias essa pequena luz, embate em ti e ao teu redor vês uma sombra. Há um bocadinho de claridade, mas há uma grande sombra. E há pessoas que vivem em sombras. Não têm claridade, não emanam a luz, vacilam, titubeiam, continuamente estão cansados, continuamente perdem o ânimo, perdem a fé. É tempo que tenhas ânimo, é tempo que cobres ânimo a Jesus Cristo, é tempo que te fortaleças. Isaías dizia: fortalecei as mãos fracas, fortalece, firmai os joelhos trementes, não tremas, não tenhas medo. Se Deus é por ti, quem contra ti? Mas deixa que a luz de Jesus, não a vela, a luz de Cristo, alumeie a tua vida e dissipe todas as sombras. Porque à medida que a luz de Cristo vem às nossas vidas, é aqui que todas as sombras se dissipam. Há claridade. E aí, onde há luz, não há nenhuma sombra nem nenhuma treva. E Deus chamou-nos para que sejamos uma luz posta sobre um monte alto e que possamos alumiar uma geração. Somos chamados para trazer luz, não para fazer sombra. Eu peço-te, o Espírito Santo...